Oi, oi! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal. Eu sou a Caterine, fotógrafa encantadora de bebês, e eu ajudo outros fotógrafos a faturarem R$ 10.000 fotografando bebês. E o nosso... Oi, oi! Vocês estão me vendo? Eu tinha dado uma travada aqui. Vou colocar o nosso título da live aqui embaixo, tá? Então, meu segredo... Meu segredo para fotografar bebês. Vocês têm dificuldade, gente, para fotografar bebês? Escrevam aqui para o que vocês mais têm dificuldade durante a sessão dos bebês. Escrevam aqui para mim que eu vou tentar ajudar vocês nesse quesito hoje. Aí, deixa eu fixar meu comentário aqui. Ah, legal, Dara, me mandou uma no privado, vou olhar lá depois então. Aí eu te mando lá umas dicas lá no privado. Fixar comentário. Ótimo, então, gente. Então, hoje a gente não vai falar sobre técnica fotográfica, tá? Hoje a gente vai falar sobre a questão do comportamento do bebê. Como é que a gente faz para entender os nossos bebês, né? Por que esse tema, ele é uma oportunidade para quem fotografa bebês? Porque muitas vezes a gente não consegue otimizar a sessão da gente, a gente não consegue fazer uma sessão com agilidade, né? A gente demora muito, o bebê chora durante a sessão, a gente não consegue fazer variação de poses, chega no final da sessão a gente tem a sensação de que não tem o que entregar para o nosso cliente. E aí bate um desespero, né, muito grande da gente não ter conseguido suprir ali a expectativa do cliente e a nossa própria expectativa, que eu acho que é a maior de todas, né? Eu acho que a gente se cobra demais, a gente se exige demais. Não sei se vocês são assim também, mas eu sou extremamente crítica às coisas que eu faço. Muitas vezes as pessoas olham e acham que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, mas eu tenho a percepção de que eu deixei muito a desejar. Então, como é que a gente faz aí para tornar a nossa sessão aí tranquila, a nossa sessão leve, para que a gente tenha um bebê aí legal durante a nossa sessão, sem estresse, sem muito choro, né? Existem um monte de coisas ali que a gente pode fazer, formas de lidar com o bebê durante a sessão, para que a gente consiga ter uma sessão aí com sucesso, tá? Deixa eu ver, deixa eu olhar aqui então, gente. Ali alguém escreveu sobre posicionamento, né, Francine? Posicionamento também super importante, a gente saber posicionar o nosso bebê, né? Saber desenvolver as poses. É legal você estudar aí as fases do bebê. Então, por exemplo, você tem um bebê lá até uns 3 meses, é um jeito de posicionar pela questão da coluna dele, né? Ele ainda não para sentadinho, então você vai fazer poses mais deitadinhos. Depois você tem um bebê um pouquinho maior, lá dos 4 meses pra frente, você já começa a inclinar ele um pouquinho mais, coloca ele mais sentadinho. Aí depois dos 6, 9 meses ali você já consegue deixar ele sentado sem apoio, né? Depois dos 9 meses você já consegue colocar ele mais em pezinho, apoiado em alguma coisa, e vai por aí a questão do posicionamento do bebê. Você tem que primeiro analisar qual é a idade do seu bebê e a partir disso você faz as poses de acordo com o desenvolvimento dele para que você não coloque ele em risco, tá bom? Uma das grandes questões aí da questão de acalmar o bebê, gente, de saber o comportamento do bebê, se a gente vai trabalhar com um bebê ali de 1 a 3 meses, por exemplo, né? Então é super importante a gente remeter esse bebê à condição uterina, tá? Então o bebê de 1 a 3 meses ele tem o reflexo primitivo dele muito forte ainda. Então se vocês fizerem um chiaço vai ajudar a acalmar o bebê. Se vocês colocarem a mãe para conversar com o bebê vai ajudar a acalmar. Se vocês derem lá, pegarem o bebê e derem uma ninadinha nele, uma chacoalhadinha nele, vai ajudar a acalmar também. O reflexo da sucção, então se tiver uma mamadeira para oferecer, se tiver uma chupeta para oferecer também vai ajudar muito a acalmar o bebê, tá? Então lembrem lá, bebê de 1 a 3 meses, reflexo primitivo, tá? Então usem essas 3 coisas. Som de ruído branco, né? O chiaço ou o ruído branco que vocês queiram colocar lá no celular. A voz da mãe, muito importante. A questão do balancinho lá, né? Fazer o movimentinho assim, o ninar dele também vai ajudar muito a acalmar. E outra questão importante também é a contenção dos membros, tá?
Então, às vezes você vai soltar esse bebê assim, ele vai começar a balançar os pezinhos e as mãozinhas, vai ficar nervoso. Então, muito cuidado ao largar o bebê no acessório. Faça isso de maneira gradual, bem devagar. Segure os bracinhos, as perninhas, né? Para que ele não tenha esse susto ali no momento que você for colocar ele lá, tá? Aí vamos lá para o bebê um pouco maiorzinho. O bebê lá de 3 a 6 meses, por exemplo. Você tem aí um bebê que ele já está percebendo o ambiente. Ele já está começando a ter uma visão mais nítida, ele percebe que ele está num lugar estranho, que tem pessoas estranhas conversando com ele. Então, é ideal que vocês utilizem um tom de voz mais baixo, porque até o tom de voz, a maneira de conversar, às vezes assusta o bebê. Então, perceba, se vocês têm um bebê que chegou no estúdio, o papai e a mamãe falam muito sussurrado com ele, falam baixinho, se em algum momento você erguer o teu tom de voz, esse bebê ele vai com certeza se assustar, porque ele não está acostumado com um tom de voz mais alto, tá? Então, cuidem a questão do som, assim, de não falar muito alto, tá? Outra questão importante, muitas vezes esse bebê ele já começa a ter a percepção do ambiente, ele tende a estranhar você, tá? Então, é importante você não chegar e já pegar o bebê do colo da mãe, tá? Primeira coisa, deixa a mãe segurar o bebê e aí devagarinho você vai colocando o bebê no acessório, pede pra mãe te ajudar a colocar, arruma lá uma almofadinha, arruma lá a mantinha do jeito que você quer e vai explicando pra mãe, olha mamãe, coloca o bumbum dele aqui, as costinhas a gente vai colocar aqui, segura a cabecinha dele que eu vou apoiar mais aqui e você vai fazendo essa transição com a mãe. De preferência você fica fora do campo de visão da criança, tá? Saia do campo de visão da criança e deixa a mãe ficar de frente para ele, porque ele está familiarizado com a imagem da mãe. Muitas vezes ele pode estranhar a sua imagem, o seu rosto, etc, tá? Depois que você posiciona ele, a mãe já interagiu com ele, você começa aos poucos também interagindo também, conversando com ele e tal. E aí você vai percebendo conforme o rostinho dele vai se comportando com essa interação. Se você perceber que o bebê está sorrindo para você, que ele está gostando de interagir com você, você continua, você pode fazer um cucubé, você pode emitir algum som, né? E aí você vai interagindo com ele. Porém, se você perceber que esse bebê, no momento que você se apresentou para ele, ele começou a conversar com ele, ele começa a fazer beicinho, ele começa a ficar mais retraído, você sai de cena. Tá? Sai de cena, fica do ladinho da mãe, pede pra mãe vir bem próximo da câmera e a mãe ficar interagindo com ele, e o pai ficar interagindo. Às vezes, se tem algum irmãozinho, você pode sugerir para trazer esse irmãozinho para a sessão também, porque geralmente eles tendem muito a sorrir para os irmãozinhos, né? Ou para alguma outra criança da família. Então, vocês podem utilizar isso também, de chamar essa criança para a sessão para ajudar a interagir com a criança, com o bebezinho que tá ali, tá? Então, é bem importante aí que vocês façam isso gradualmente, porque esse bebê ele já está começando a perceber o ambiente dele, tá, gente? Aí talvez vocês digam assim: ah, os bebês choram, eles estranham, é muito difícil, a sessão do bebê é muito demorado. É difícil se vocês não souberem proceder da maneira certa com os bebês, tá? Então, se você, toda a mudança brusca que você fizer durante a sessão vai gerar um estresse no bebê, tá? Vai gerar um estresse porque ele está num ambiente estranho, uma condição estranha para ele. Então, toda a movimentação, toda a transição, ela deve ser feita devagar, deve ser feita gradualmente. Você vai percebendo ali como que ele age e você vai retornando para ele ali conforme o estímulo que ele está te dando. Então, se ele está interagindo com você, sorrindo para você, você continua se comunicando com ele. Se você percebeu que você está sendo ali uma pessoa que está gerando aquele estresse no bebê, você vai sair de cena e você vai pedir para a mamãe interagir, vai ficar com a sua câmera ali clicando e a mamãe vem bem pertinho na câmera, que aí na foto a gente tem a percepção de que ele estava olhando para a câmera, quando na verdade ele estava olhando para quem estava ali pertinho da câmera, tá? Outra questão que é bem legal de vocês utilizarem ali durante a sessão para que vocês consigam manter o bebê calmo é que muitas vezes o bebê ele se distrai com algum barulhinho, tá? Então você botou o bebê ali na pose já, o bebê começa a estranhar um pouquinho, começa a querer chorar, às vezes você faz um barulhinho, um brrr, alguma coisa assim, esse bebê ele vai se acalmar automaticamente, ele vai ficar um tempinho hipnotizado por esse barulho que você está emitindo. E aí nesse momento você vai clicando, tá? Outra questão legal que é importante também é que vocês colocaram o bebê ali na pose. Não no primeiro, assim, na primeira gemidinha que a criança der, você já tira o bebê da pose, já pega ele, já muda ele todo no ambiente de novo. Primeiro você tenta
de repente ninar ele no próprio acessório, sabe? Então ergue o acessório um pouco, dá uma chacoalhadinha, coloca ele de frente pra mãe, de costas pra você, tá? Pede pra mãe conversar com ele. Então tudo isso vai fazendo com que ele permaneça ali no acessório que você colocou. Porque um dos grandes problemas que dificulta a otimização da sessão é você tira, coloca o bebê o tempo inteiro e isso vai gerando no bebê um estresse cada vez maior. Então, sempre que você colocou ele na pose, você tenta uma série de recursos primeiro para depois tirar ele do acessório, tá? Então, tenta lá dar uma ninada no acessório, tenta fazer um barulhinho repetitivo, tenta dar uma chupetinha se o bebê usa. E aí, se você vê mesmo que o bebê não tá acalmando, pede pra mamãe pegar. Não pega você, tá? Diz, mamãe, pega ele um pouquinho, acalma ele, vai dar uma voltinha pelo estúdio, conversa com ele depois e a gente tenta de novo. Tá? Se você ficar forçando o bebê ali, mais você forçar, mais você vai ter o bebê estressado durante a sessão, tá? Então, na medida que ele chorou, até porque tem a questão dos pais também, que os pais eles acabam ficando nervosos, né, com o bebê chorando, por mais que você não esteja judiando, por mais que você não esteja causando nenhum risco ali pro bebê, mas se eles se sentirem inseguros, se eles sentirem que o bebê está em sofrimento, eles vão ficar muito inseguros também, vão ficar ali muito nervosos durante a sessão e todo esse climão o bebê vai sentindo toda essa energia, né? Então, quando vocês deixam os pais pegarem o bebê no cenário, quando vocês deixam os pais participarem da sessão, vocês não estão sendo menos profissionais, sabe? Eu recebo muitas mensagens assim que às vezes os fotógrafos eles se incomodam de deixar o pai e a mãe interagir durante a sessão, que eles querem ter o controle da situação. Mas a verdade, gente, é que não existe nada mais poderoso do que o colo de uma mãe para acalmar um bebê, sabe? O colo da mãe é a coisa mais acalentadora que existe. Então, deixem a mãe participar dessa sessão, ela vai amar, né, também interagir durante essa sessão e participar, e deixem esse espaço para ela, tá? Não tenham medo de perder a autoridade de vocês, pelo contrário, vocês estão mostrando que o melhor, que o mais importante é o bem-estar do bebê. É isso que você está comunicando para a mãe quando você diz assim, olha, mamãe, acho que ele não está gostando dessa pose, pega ele um pouquinho no colo, vai dar uma voltinha com ele, conversa com ele. Com isso você está passando mais segurança para a mãe do que se você fica deixando o bebê chorar e você fica forçando ele o tempo inteiro a fazer coisas que ele não quer, tá? Então, trazer autoridade também é dar no colo da mãe. Não tem problema nenhum vocês darem no colo da mãe, não tem problema nenhum vocês pedirem pra mãe ajudar a colocar na pose, tá? A mãe vai adorar, ela vai se sentir segura porque ela tá participando. Imagina, né, o ciúme que essa mãe não tem desse bebê ali, pequenininho, né? É só ela que lida com ele, só ela que troca ele em casa. Se vocês têm filhos, vocês devem entender isso. Daí, se vocês não têm, conversem com uma mãe que tem bebê para vocês entenderem que muitas vezes as mães elas não querem deixar outra pessoa trocar, muitas vezes elas não querem deixar outra pessoa dar banho, elas têm essa coisa muito forte de elas cuidarem da cria delas, da criança delas, tá? Então não seja essa pessoa que rouba o bebê do colo da mãe, pelo contrário, seja essa pessoa que tá ali para dar o apoio, né? Mas que deixa a mãe participar, deixa a mãe fazer o papel dela, e com certeza se você tiver a mãe como aliada, a tua sessão vai fluir muito mais rápido, tá? Outro grande inimigo da sessão, gente, é a questão do perfeccionismo, tá? Então, assim, ó, às vezes pela questão de você ficar buscando a pose perfeita, o posicionamento perfeito, o enquadramento perfeito, você acaba perdendo muito tempo da sua sessão. E o bebê, ele tem um prazo de validade. Não adianta você querer demorar 1 hora numa sessão com o bebê que você vai se estressar e vai estressar os pais, tá? Então, tentem fazer a sessão o mais rápido possível, o mais otimizada possível, para que vocês liberem esses pais, para que você libere essa criança não saia chorando e estressada da sessão. Porque é essa a sensação que os pais vão ter. Muito mais do que a questão das fotos que você vai entregar, é a percepção da experiência da sessão. Principalmente nos primeiros meses. Se o bebê veio para a sessão de 1 mês, o bebê chorou a sessão inteira, você não conseguia acalmar, você ficou 1 hora ali tentando com o bebê, estressando os pais. Aí o bebê vem para a sessão de 2 meses, acontece a mesma coisa. Você acha que essa mãe vai vir para a sessão de 3 meses? Ela não vem mais. Ela tá estressada, aquilo virou um peso na vida dela, vem fazer aquela sessão, é cansativo, o bebê chora, ela fica nervosa, todo mundo soa. Não dá, gente, tá? Então tentem ser o mais leve possível na sessão de vocês, tá? Que isso conta muito mais do que a entrega do resultado das fotos em si, tá? E aí, para otimizar a sessão, eu sugiro que vocês usem aí uma lente grande angular, vai facilitar muito a vida de vocês, tá? Então façam o clique bem de pertinho, puxem a lente, façam o clique mais de longinho, pegando o cenário inteiro. Com a lente ali, sem se mexer do lugar, você faz corpo inteiro, meio corpo, rostinho, você já tem aí uma sequência. Aí mudou o seu posicionamento, de novo.
Meio corpo, rostinho, corpo inteiro, já tem mais uma sequência, né? Faz lá as fotos com os pais, faz foto do meio corpo, faz foto de corpo inteiro. Então você vai variando ali, vai fazendo isso de forma muito rápida e muito otimizada, tá? E não fique se preocupando muito com os detalhes. Faz primeiro o clique para garantir a foto, depois se deu de alterar alguma coisinha, um bracinho, uma mãozinha, você vai lá e arruma e faz de novo, repete o clique. Porque às vezes não dá tempo de repetir. Às vezes você colocou o bebê ali, de repente ele já se mexeu, ele já tá em outra história, começou a chorar, alguma coisa aconteceu e você perdeu todo aquele planejamento que você fez. Você foi lá, você montou acessório, você preencheu ele, você colocou o bebê na pose, você fez toda aquela história, né? Aí o bebê chorou um pouquinho, você ninou um pouquinho ele, fez um chiaço, não sei o que, a mãe conversou. Nisso já foram 15 minutos de sessão, você nem começou a clicar ainda. Aí você começa a clicar e você fica na busca daquela perfeição, daquele enquadramento que você queria, e você repete, de repente o bebê começou a chorar de novo e você não rendeu nada, tá? Então, vão lá, montem a pose, já faz a sequência de closes ali bem rapidinho. Se você vê que o bebê começa a se alterar um pouquinho, faz um barulhinho repetitivo para dar aquela hipnotizada nele, um brrr, um trrr, alguma coisa nesse sentido assim, um shhh. E aí você já clica, opa, o bebê começou a ficar realmente estressado, tira da pose, já vai para outro acessório, já vai para outro fundo, já vai para as fotos com os pais, já vai mudando a sua sessão. Que aí com isso você consegue, trocando o fundo, trocando o acessório, trocando as fotos sozinho com as fotos com os pais, você já consegue entregar muita coisa aí pro teu cliente, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A questão de bebezinhos um pouquinho maiores também, gente. Principalmente bebês de 6 meses acima, é um bebê que tem uma chance extrema aí de estranhar durante a sessão, tá? A percepção dele do ambiente já tá muito grande, já é um bebê que tem uma tendência a ser mais sensível, tá? Então, bem importante aí que a partir dessa fase dos 6 meses, vocês cuidem muito como que vocês vão se comportar com esse bebê, tá? O bebê chegou na porta, ali no colo dos pais, você vai falar baixinho, vai tentar conversar um pouquinho com ele, vai perceber como é que ele tá. Opa, ele interagiu comigo, ele sorriu pra mim, não sorriu, ele se encostou nos pais. Então, se ele se encostou nos pais, se ele virou roxinho pra mim, é melhor eu recuar um pouquinho. Eu ficar um pouquinho mais distante dele, sabe? Não fique com o corpo muito próximo da criança, não converse muito alto perto dela, tá? E deixa ela no colo dos pais. Como é que você vai fazer? A partir dos 6 meses até 1 ano, o bebê chegou no seu estúdio, você vai fazer essa primeira interaçãozinha ali. Se você percebeu que ele é aquele bebê que está mais ali grudadinho nos pais, que ele está estranhando o ambiente, a própria mãe vai comunicar também, né, como que o bebê tá, como que ele costuma se comportar. E aí você faz o seguinte, você pede para os pais sentarem no cenário com ele, tá? Isso é super importante. Deixa os pais sentarem no cenário com o bebê, faz primeiras fotos em família dos pais com ele, tá? Pra você chamar a atenção do bebê pra você, você tenta lá fazer algum barulhinho, usa um chocalho, usa um pandeirinho, alguma coisa que você tem ali, usa um bichinho pra chamar a atenção do bebê primeiro, pra ele olhar pra você, e tenta não se comunicar muito com o seu rosto primeiro, tá? Primeiro um objeto, alguma coisa, fica com o teu rosto lá atrás da câmera. E aí depois você vai percebendo que ele vai se soltando, você vai mostrando o teu rosto, vai se escondendo, se mostrando pra ele, vai interagindo. E se você perceber mesmo que ele, cada vez que você mostra o rosto, ele se retrai um pouquinho, você procura evitar isso e tenta mostrar outras coisas, tá? Aí devagarinho, esse pai, essa mãe vão colocando ele no chão, no cenário, senta do lado dele, dá um brinquedinho pra ele mexer, sabe? Não tenham pressa de começar. Porque essa primeira ambientação da criança, ela vai trazer o resultado da sessão inteira. Se vocês têm um bebê a partir de 6 meses, que vocês chegou os pais na porta do estúdio, você pegou o bebê chorou e você demorou a devolver para os pais, tchau para tua sessão. Tchau para tua sessão, o bebê não vai mais querer saber de você, porque ele ficou muito arredio contigo. Imagine vocês, gente. Chega uma pessoa estranha que você nunca viu na vida, te pega no colo e sai te afastando das pessoas que tu conhece. Nem a gente, né? Então imagina o bebê que ele não conhece o mundo, ele não conhece ninguém, ele só fica com o pai e com a mãe. É lógico que ele vai estranhar, é lógico que aquela postura, aquela situação vai incomodar muito ele, tá? Então, muito cuidado para não pegar o bebê, deixa os pais ambientarem, porque isso é o que vai trazer o resultado para a tua sessão. E aí o pai foi lá, a mãe foi lá, fez as fotos em família, colocou o bebê sentadinho lá, brinquedinho do lado, os pais aos pouquinhos vão se afastando da criança, se mantém ali do lado para ela se sentir segura e você lá longe,
puxando a tua grande angular lá para fazer o clique mais próximo, mas você lá longe da criança. E aí, aos poucos, você vai conversando, você vai interagindo, talvez no final ali da sessão, você já vai ter um bebê mais solto, você vai conseguir até tirar um sorriso dele. Mas no começo, com certeza, se você fizer essa ambientação, você vai conseguir fluir a tua sessão, você vai conseguir ter uma sessão muito mais leve. Aí, de repente, lá fica só a mamãe do lado da criança, vem o papai do teu lado ali para interagir, conversar com ela para ela sorrir, coloca a musiquinha que ela gosta, tá? E assim, gente, depois dos 6 meses, em última instância, nada tá dando certo, o bebê tá só um pouquinho, gente, que travou a imagem aqui. Vamos ver se volta. Aí, voltou. Então, vou só repetir essa última parte aqui, gente. Em última instância, ali nada funcionou. Ah, vocês pegam o celular, vocês pedem que vídeo que a criança gosta de assistir, pergunta para os pais, pergunta se eles permitem que você coloque, tá? E você coloca o videozinho lá e traz próximo do olhar da criança para ela fixar na imagem e aí você afasta um pouquinho e faz o clique. Leva de volta ela e você faz o clique. Você vai vendo que à medida que você vai afastando o celular, como ela vai perdendo o foco da imagem, ela vai ficando nervosa de novo. Daí você vai lá, leva pertinho e afasta de novo. E vai fazendo os teus cliquezinhos, vai trocando a pose dela enquanto isso também. Então, você tá com dificuldade ali de trocar o acessório do bebê ou colocar ele no acessório que ele tá estranhando bastante, é uma ótima forma de vocês conseguirem ali reter a atenção da criança enquanto você vai fazendo essas alterações ali na cena, tá? Gente, então essas aqui foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Não, tá tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar lá no direct, tá? Que eu respondo vocês com todo carinho. Se tiverem sugestão para lives também, se tiverem sugestão de conteúdo aqui, podem me mandar de coisas que vocês tenham dúvida, que vocês tenham dificuldade, que aí eu vou fazendo os conteúdos aí de acordo com as coisas que vocês têm interesse, que possam ajudar mais você aí na fotografia de vocês. E nos vemos na quinta-feira, às 2 horas da tarde, temos live de novo. Um beijo, ótima semana para vocês! Ah, legal, Paulo, obrigada, muito conteúdo importante. Sim, vai ficar salva a live, todas ficam salvas ali no meu perfil, tá, gente? Tem live lá, tem muito Reels, aproveita que tem muita coisa legal aí pra vocês construírem o negócio de vocês, pra ajudar vocês aí a fotografar os bebês, tá? E a faturar muito mais fotografando bebês, tá bom? Beijo, ótima semana!